Queridos, eu queria convidar os irmãos e irmãs a abrirem comigo a palavra de Deus para a meditação, para a mensagem. Abram comigo, por favor, lá em Hebreus capítulo 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fé hoje. Hebreus capítulo de número 11. Tinha dito domingo nos cultos que hoje eu estaria ministrando sobre a fé. Hebreus capítulo 11. Nós vemos neste texto que a fé, ela é algo tão importante, tão essencial, tão maravilhoso, que o autor aos Hebreus, ele dedica todo o capítulo 11 para falar, para ministrar sobre fé. Do verso 1 até o verso de número 40. São 40 versículos e todos estes estão trabalhando sobre a questão de fé. Então nós vamos ler Hebreus 11, eu vou lendo e meditando com os irmãos, aqui para que possamos aprender juntos sobre a fé, em nome de Jesus. Mas antes de meditar, vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus. Pai querido, obrigado por cada irmão e irmã que está aqui nesta noite, cada jovem, cada pessoa, cada casal. Obrigado, ó Pai, por estes amados que vieram ao templo nesta noite de quarta-feira. Eu peço que ao Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor possa edificar cada um de nós. Saiamos daqui fortalecidos, saiamos daqui revigorados. E, ó Pai, se alguém está passando por alguma necessidade especial, eu peço que, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor possa suprir essa necessidade agora. Possa derramar a Tua graça, a Tua bênção, pois Tu és o supridor das nossas necessidades. Abençoa aqui meus irmãos, abençoa aqui minhas irmãs, abençoa também, ó Pai, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que estão assistindo o culto ou que vão assistir depois, que sejam também tocados e agraciados e abençoados pelo Senhor. Essa é a nossa oração. Eu oro assim agradecido de coração e faço a oração em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Irmãos, antes de ler Hebreus 11, vá comigo lá em Judas, antes do Apocalipse. Antes do Apocalipse temos o livro de Judas. Deixa eu fazer menção dele aqui. Judas é um capítulo apenas, é o penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse. Deixa eu ler com os irmãos aqui, os irmãos estão com a Bíblia aberta, no verso 3 e 4. Olha o que diz aí, para dar então introdução ao assunto. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados, para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. Veja que Judas está dizendo que ele queria escrever sobre a comum salvação. E ele foi obrigado, verso 3, a exortar os irmãos a batalhar diligentemente pela fé. A fé que uma vez por todas fora entregue aos santos. Então, pessoas estavam, podemos dizer assim, naufragando na fé, e elas precisavam ser reavivadas para se manterem na fé. Agora então vamos para Hebreus 11 e vamos trabalhar sobre fé. Hebreus 11, aumentar a nossa fé. Como está a sua fé? Vamos crescer na fé. Verso 1, como eu falei domingo retrasado, nós temos a definição da fé. Hebreus 11, 1, diz aí, ó. Ora, a fé é, não talvez será, pode vir a ser, não. Diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Paremos aqui um pouquinho no verso primeiro. Então está dando uma definição de fé. Está ali na tela, né? Quem está assistindo também. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É certeza. Você tem fé? Nós temos fé, conforme aqui está nos ensinando Hebreus 11:1. A fé, repito, é certeza. Não tem sombra de dúvida. Se pairar uma pequena dúvida, nós não estamos sendo tomados pela fé e não nos tornamos homens e mulheres de fé. Então a fé é o quê? É certeza. Não é isso? Amém? É certeza. Olha, vamos ver quantas bênçãos tem aqui. De coisas que se esperam. Eu estou esperando. Vamos recapitular? Eu estou esperando. Mas eu estou esperando com certeza. Eu estou esperando em convicção plena. Pois diz o final do versículo, a convicção de fatos que se não veem. Você não está vendo, mas você tem o quê? Convicção. Para você, já é um fato. Por exemplo, você está passando por um problema, está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, está enfrentando uma tempestade na vida, e você foi a Deus em oração. Você orou a Deus, Senhor, eu estou aqui agora diante de Ti, eu estou lhe apresentando os meus problemas, as minhas lutas, esta situação dificílima que eu tenho para resolver, eu estou entregando para o Senhor. Aí alguém pergunta, como estão os problemas? Você fala, olha, já estão resolvidos. Mas como assim? Já estão resolvidos. Para mim já é um fato que aquilo já foi sanado. É um fato que aquilo já foi resolvido. Porque eu levei a Deus, eu apresentei ao Senhor, para mim já é fato. Ainda no mundo material não se concretizou, mas no mundo espiritual para mim já se concretizou. Eu já estou crendo que aquilo vai acontecer. Deixa eu dar uma ilustração aqui. Uma vez, alguns anos atrás, me marcou muito isso. Uma jovem me procurou, ela tinha arrumado um emprego. Eu dei esse testemunho aqui na igreja dela. Ela tinha arrumado um emprego. E ela ia ganhar, sabe quanto ela ia ganhar? Um salário mínimo. Naquela época, eu nem sei quanto que é o salário mínimo. Hoje é 1.100 salário mínimo. Naquela época, era menos de R$800 salário mínimo. E ela disse, eu arrumei um emprego, eu vou ganhar um salário mínimo. Mas ela veio me contar com tanta alegria, que ela estava empregada, que ganharia um salário mínimo. E sabe o que ela me disse? Ela disse assim, agora, olha bem, agora que eu vou ganhar um salário mínimo, eu posso comprar a minha casa, mobiliar a minha casa e ter um carro na garagem. Aí o Michael olhou para ela e disse, nem em Jerusalém achei fé como essa. Veja a fé daquela menina. Ganhava um salário mínimo, ia ganhar, mas ela disse, agora eu posso comprar a minha casa, mobiliar a minha casa, ter um carro na garagem. O que ela estava olhando? Pela fé. Ela estava crendo pela fé. Aí você vem e me pergunta, mas pastor, ela conseguiu comprar a sua casa, mobiliar a sua casa e ter um carro na garagem? Eu digo para você, sim. Ela comprou a casa, mobiliou a casa e um carro na garagem. Deus foi abençoando-a. Ela começou a ganhar mais e mais. É lógico que um salário mínimo você não compra nada disso, evidentemente. Mas Deus foi abençoando, foi ganhando mais, ela foi prosperando, ela foi prosperando, ela foi crescendo, ela foi evoluindo, e ela pôde comprar a sua casa parcelada e pagar, ela pôde mobiliar, ela pôde comprar o seu carrinho. Mas não era porque ela ganhou um salário mínimo, não, porque ela acreditou, ela teve fé,
que Deus haveria de abençoá-la, que Deus haveria de fortalecê-la, que Deus haveria de guardá-la, que Deus haveria de sustentá-la. E a fé desta mulher fez com que ela crescesse. Senta aí, fique quietinho aí, tá? Fique quietinho, senão você atrapalha o culto. Você senta, fica quietinho, mas é muito bem-vindo na igreja, portas abertas para você. E senta aí, meu amigão. Deus abençoe. Aê, gostei, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Veja que a fé dela é maravilhosa. Ela começou a acreditar. Ela não disse assim, mas veja, este pouquinho aqui, este valor insignificante, não serve para nada. Não, ela abençoou. Quem é fiel no pouco, Deus faz o quê? Coloca no muito. Ela creu. Agora eu posso, porque eu estou dando o primeiro passo. E Deus vai me abençoar. Louvou a Deus por aquilo que tinha. E Deus abriu as portas. E muita coisa boa aconteceu na vida dela. E ela conseguiu chegar lá, porque ela usou da fé. Ela acreditou no poder de Deus, em nome de Jesus. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou sentindo, mas eu estou crendo. Isso vai acontecer, isso vai se concretizar, isso se tornará uma realidade na minha vida, em nome de Jesus. Aí o verso 2 diz assim, nós estamos em Hebreus 11, verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A fé é uma ferramenta extraordinária, maravilhosa de testemunho. Diz aqui que os antigos obtiveram bom testemunho. Quando você tem fé viva, você é uma testemunha viva do poder de Deus em nome de Jesus, sabe, meu irmão? Agora aquela pessoa que está assim, sem fé, aquela pessoa que não está acreditando, aquela pessoa que está desacreditando, aquela pessoa que sempre diz, será que isso vai acontecer? Será que eu vou vencer? Será que eu vou triunfar na minha vida? Será que as coisas vão dar certo na minha vida? Será? A pessoa que vive no será, ela acaba indo para o Serasa. E tanto será, vai para o Serasa, né? Então, será? Não. Ela torna-se uma péssima testemunha. Não é verdade? Agora, a pessoa que crê, eu creio no poder de Deus, eu creio na intervenção de Deus, eu creio na ação de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, diz a Bíblia, for levado diante da fornalha, e a fornalha for acesa de maneira sobrenatural, sobremaneira acesa, diz a Bíblia, a fornalha, e foi dito a eles, vocês querem adorar a imagem? Vocês estão livres. Se não adorar a imagem, eu jogo vocês no fogo. Eles falaram que se Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará, se não fica sabendo, ó rei, que nós não adoraremos a imagem. Se Deus quiser, Ele faz. Eu creio que Deus pode fazer se Ele quiser. E se Ele não fizer, eu continuo adorando o nome dEle. Isto foi um testemunho. E as pessoas começaram a acreditar em Deus. Já aconteceu com você alguma vez, você foi visitar alguém que estava com um problema, de enfermidade, qualquer problema, e você diz assim, eu vou lá visitar aquela pessoa e eu quero levar a ela uma palavra de consolo. E você chegou lá achando que ela estava cabisbaixa, triste, ela estava cantando, louvando o nome do Senhor, e você fala assim, que lição que eu aprendi. Eu achei que ela estava lá arrebentada, ela estava alegre, tomada de fé, porque a graça de Deus haveria de ser derramada na sua vida. Fé é testemunho. Toda vez que você afirma a sua fé em Deus, você torna uma testemunha viva do poder de Deus em nome de Jesus. O verso 3 diz assim, pela fé, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A fé, então, não só está ligada a testemunho, a certeza, convicção, esperança, mas a fé está ligada à palavra de Deus. Eu creio pela fé que o universo todo foi formado pela palavra de Deus. Amém? Ou seja, você está afirmando aquilo que a Bíblia ensina. Você está afirmando e reafirmando aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu creio que o universo foi formado, diz a Bíblia, pela palavra, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, não aparecia nada, não tinha nada, nada tinha, e Deus deu a sua palavra. E ao dar a sua palavra, tudo se criou. Haja céu, céu. Haja luz, né? Firmamento. Haja água, separação entre água e terra, houve separação. Aves, pela palavra. Fé. Crer na criação do universo envolve fé. A pessoa que não tem fé vai dizer assim: eu acho que o universo veio de uma explosão, no Big Bang, né? Houve uma grande explosão, e aí explodiu, que negócio, e o universo se formou. Alguém chegou a dizer: é preciso ter mais fé que o universo veio através de uma explosão do que da palavra de Deus. É como aquele que eu contei para você ou não, ou você já ouviu falar aqui ou nas redes sociais. Vinha vindo de Curitiba para Cascavel um caminhão, o Marco, nosso representante comercial, trazendo mercadoria de Curitiba para Cascavel. No caminhão estava trazendo bastante ovos, tinha trigo, ovos, trigo, tinha lá ovos, trigo, tinha aquele pó royal, aquele negócio lá, estou inventando, né? Tinha óleo também dentro do caminhão, tinha óleo no caminhão, pó royal, tinha trigo, minha esposa está rindo de mim lá, tinha trigo, tinha farinha no caminhão, vindo de Curitiba para cá, lembra disso, Marcos? Vindo de Curitiba para cá, mas antes de chegar em Cascavel, o que aconteceu? O caminhão bateu, e não bateu, o caminhão tombou. E tombou e foi capotando, e os ovos se quebraram, e as latas de óleo se virou, a farinha, ali o trigo, né? O trigo virou, ali o pó royal também caiu em cima. E no caminhão tombado, o que aconteceu? O caminhão pegou fogo no caminhão. Aí ele parou, chegaram os bombeiros, apagaram o fogo, abriu a porta do caminhão, tinha um bolo prontinho lá dentro. Você acredita nisso? O universo foi criado através da explosão? Não, o universo foi criado pela palavra de Deus. Aí você crê. Você pode dizer que nós viemos do macaco, né? Se alguém crê assim, problema de família a gente não costuma discutir no púlpito, né? Mas nós viemos de Deus, né? Viemos do Senhor, Deus absoluto, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Não tinha nada. No hebraico lá, Gênesis 1 é o verbo bará. Bereshit bara Elohim Adonai, ou seja, do princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, traduzindo, do nada Deus cria todas as coisas. Lembra disso, Alan? Você que é seminarista e formando, dá para ler em hebraico, Bereshit bara Elohim Adonai, Elavat Sebaot? Dá? Traduz agora. Tá certo. Né? Do nada Deus cria todas as coisas. Não existia nada. Não tinha matéria-prima, era o vazio. Eu preciso acreditar nisso. Mas a fé também envolve prioridade. Veja o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé envolve prioridade. Você pega a história de Abel e Caim, ambos vão cultuar a Deus. Caim leva qualquer coisa para Deus, Abel leva das primícias do seu rebanho. Abel dá o melhor para Deus, porque eu creio que o meu Deus merece o melhor.
Eu creio que o meu Deus merece o melhor da minha vida. E eu não posso falhar com o meu Deus. Eu não posso errar com o meu Deus. E para o meu Deus é o melhor. Quando você faz algo para Deus recheado de fé, você faz o melhor. Você dá as primícias para Deus. Raramente eu falo aqui na igreja sobre dízimos e ofertas. Raramente, os irmãos sabem disso. Mas a Bíblia também, quando fala de dízimo e oferta, está falando de prioridade, né? Trazei todos os dízimos. Não vou dizimar, não vou ofertar, não vou abençoar o missionário, porque pode me faltar. É falta de fé. Mas quando eu creio, estou dando o melhor para Deus, Deus está me abençoando, mais e mais. Promessa dele, abrir as comportas celestiais. Então a fé está ligada à prioridade. Verso 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, pela fé, nós cremos naquilo que a Bíblia ensina. Quando fala de Enoque, diz que ele foi transladado, Deus o levou para o céu. Né? Deus o transladou. Nós cremos por quê? Porque está na Bíblia. Nós cremos porque é bíblico. Nós cremos na palavra, verso 6. Aí vem o verso 6, olha o que diz o verso 6. De fato, o que diz lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. É impossível. Se você falar assim, pastor, eu quero viver uma vida que agrade a Deus. Eu quero agradar a Deus. O que eu preciso ter? Fé. Mas interessante, volta ao verso 6, sexto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, que Ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam. Ele não só existe, mas Ele abençoa aquele e aquela que o busca. Eu estou buscando ao Senhor. Por estar buscando ao Senhor, eu estou sendo abençoado pelo Senhor. Mas eu preciso crer que Deus existe. Talvez um dia ou outro já pairou na sua mente aquela incerteza sobre a existência de Deus. Talvez um dia o diabo colocou na mente, lançou um pensamento assim, Deus, será que Deus existe mesmo? Será que Deus é real? Será que Deus é verdadeiro? E se vem, você repreende esse pensamento, fala, não, eu creio que Deus existe. Quando você vai orar por quê? De encar consciência? Não. Você vai orar para falar com Deus. Deus, eu estou falando com o Senhor. Eu creio na tua existência. Eu creio na tua realidade. Eu creio na tua soberania. Eu creio em ti. E é o Senhor que eu estou buscando. Então o verso 6 traz três coisas. Primeiro, ele está dizendo, se não tiver fé, você não agrada a Deus. Segundo, ele está dizendo que você ao aproximar dele tem que crer que ele existe. Terceiro, ele está ensinando que você será abençoado por buscá-lo. Então, se você aprendeu isto, o que você vai dizer? Quanto mais eu buscar a Deus, mais e mais por Ele eu serei abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Verso 7. Pela fé, olha aí, Noé, divinamente instruído, a fé está ligada à instrução, ao ensino, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, a fé está ligada a temor, aparelhou uma arca, está ligada à ação, para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A fé está ligada à instrução, a temor de Deus e à ação. Noé, ele foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam.
e sendo temente a Deus, ele aparelhou, diz aqui, ó, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Muitos estão perdendo a fé. E ao perder a fé, esquecem de aparelhar a arca da fé para a salvação da sua casa. Noé foi instruído por Deus. Nós somos instruídos por meio da palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Na época de Noé, irmãos, irmãs, queridos e queridas, na época de Noé não chovia. Não chovia. A Bíblia diz que o orvalho regava a terra. Pensa bem comigo, nunca choveu, não sabiam que era chuva, um orvalho regava a terra, e Deus manda agora neste momento, Noé, construir uma arca, porque haveria o dilúvio. Nunca choveu, não sabe o que é chuva, Deus manda construir uma arca. Detalhe, arca é um barco, certo? Arca é um barco. Um barco tem que ser colocado aonde? Na água. E ele faz um barco no monte. No monte. Não tinha mar ali. Olha, Deus está mandando fazer um barco, um grande barco, que é a arca, longe do mar. Como é que eu vou levar esse barco para o mar? Como é que eu vou levar? Deus manda colocar um casal de cada animal na arca. Como que eu vou caçar esses animais para colocar na arca? Noé não se preocupou com isso, porque a fé te leva a obedecer a Deus. A concretização é com Deus. Se Deus te pediu algo que aparentemente para você é impossível, você simplesmente obedeça. O resto Deus realiza em nome de Jesus. Chegou a hora dos bichos entrar na arca, os bichos vieram de 2 em 2, um do lado do outro, né? Um do lado do outro. Nem os ciclistas conseguem andar no lado do outro assim, que faz que a bagunça no trânsito, né? Mas vieram no ladinho do outro certinho, né? E foi entrando na arca, um após o outro. Noé só foi fechando a porta, né? Lá das baias, e os bichos entrando na arca. Noé não questiona por que está, o que é chuva, o que é isso, não, ele não questiona, ele obedece. A fé nos leva a obedecer, e quando você obedece a Deus, porque Deus te deu uma direção, porque Deus te deu direcionamento, você pode ter certeza que a sua vida será marcada pela bênção do Senhor, e grandes vitórias virão sobre a sua vida, e grandes acontecimentos vão surgir, porque você está em total obediência ao Senhor, sem questionar o Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia deu a palavra, Deus lhe orientou na palavra, você recebeu um direcionamento de Deus, você cumpra pela fé. Estou na fé. Eu estou obedecendo em nome de Jesus. Verso 8, fala aí, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar em que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Fala de Abraão, obediência, partiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ele ia. Não sei para onde eu vou, mas sei com quem eu vou. Ele vai com Deus, ele parte, obediência, ele deixa a casa do seu pai, ele deixa a sua terra natal, ele deixa o seu local, e ele parte em obediência. Abraão, e tornou Abraão, né? Abraão era Abrão e tornou Abraão o pai da fé, nosso pai da fé. Verso 11, a mulher dele pela fé, também a própria Sara, que era a mulher de Abraão, recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de uma, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Verso 12 fala que a palavra inumerável, numerosa, posteridade, inumerável como a areia que está na praia do mar. Sara, não obstante a sua idade, a fé leva você a ultrapassar os seus próprios limites.
A fé nos leva a olhar além das nossas próprias limitações. Ou seja, a fé nos leva a não olhar para as nossas debilidades e limitações, mas a fé leva-nos a olhar para o poder de Deus. Sara tinha, quantos anos Sara tinha quando nasceu Isaac? 90 anos, parabéns, né? 90 anos. E Abraão tinha? Mais 10. 100 anos, isso, 100 anos, parabéns. Abraão tinha 100 anos, Sara 90 anos, Deus abençoou, tornou o pai da fé, veio uma posteridade numerosa, e diz aqui, como as estrelas do céu, inumerável como a areia na praia do mar. Comparação que faz das estrelas do céu e da areia na praia do mar. Alguém que já era idoso, ela que era idosa, Deus faz o milagre porque eles acreditaram. A fé nos leva a olhar não para as nossas limitações, mas para o poder do Deus que tudo pode. Que coisa linda. Verso 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Veja que a fé agrada a Deus, e Deus não se envergonha de ser chamado o Deus daqueles que creem. E diz a Bíblia aqui, diz a palavra do Senhor, verso 13, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando. A fé nos leva a acreditar, mesmo que muitas coisas nas quais nós acreditamos não aconteçam no nosso tempo, mas vai acontecer na próxima descendência, na nossa linhagem, nos nossos filhos, nos nossos netos, em nome de Jesus. A fé leva você a crer, não só naquilo que pode acontecer na sua vida, e vai acontecer, mas naquilo que vai acontecer na vida do seu pai, sua mãe também, mas do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, do seu bisneto, do seu tataraneto, na sua linhagem. A bênção vai, diz que eles morreram sem ter obtido a concretização das promessas, mas viram e saudaram de longe. Eu vou voltar nesse assunto. Versículo 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Fala da fé, na obediência, quando Abraão foi sacrificar Isaac, obedecendo ao Senhor, crendo no Senhor, Deus pode ressuscitá-lo, Deus pode trazê-lo de volta, porque ele é filho da promessa. A fé não questiona a ordem, ela obedece. Verso 20, pela fé igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, José, e apoiado sobre a extremidade do bordão, adorou ou morreu. Pela fé José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo, dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Está falando o que aqui? Que a fé, falei que ia voltar no assunto, a fé nos leva a acreditar e crer naquilo que vai acontecer no meio do povo de Deus. Pode não ser no nosso tempo, mas vai acontecer no tempo de Deus, no meio do povo de Deus, em nome de Jesus. A libertação do Egito, José fala, Deus vai libertar vocês do Egito. Eu creio nisso, mas eu vou estar morto já, não vou estar mais vivo. Mas eu peço a vocês, quando Deus tirar vocês do Egito, leve os meus ossos, quero ser sepultado na terra da promessa, terra de Canaã. Olha, não é porque não está acontecendo na vida de José, não é porque José não viu Canaã que deixou de acreditar na Canaã, não é porque José não viu a terra da promessa que ele deixou de acreditar na terra da promessa, não é porque Jesus não veio no tempo daquele que já partiu que aquela pessoa deixou de acreditar em Jesus. Ele voltará no tempo dele,
Mas nós precisamos continuar acreditando e confiando e descansando no Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Creia no Senhor, creia no Senhor. Verso 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Diz aí, ó, a fé nos leva a banir o medo. Os pais de Moisés tinham uma ordem do rei que ia matar as crianças, o sexo masculino. E os pais de Moisés, Joquebede e Anrão, que eram os pais dele, Anrão e Joquebede, creram, não tiveram medo do rei. Verso 24, pela fé Moisés, quando já posto, homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maior riqueza que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Fala que a fé envolve renúncia, renúncia dos prazeres do mundo, renúncia dos prazeres da carne, renúncia do Egito, renúncia do pecado, abandono do pecado, estar junto com o povo de Deus, preferindo ser maltratado que estar no pecado, estar com o povo de Deus, celebração da Páscoa, da libertação do povo de Israel, o mar vermelho que se abriu, tudo pela fé aconteceu. O mar vermelho estava fechado o mar vermelho. Atrás, o povo de Israel, de Faraó, os egípcios estavam vindo. Lado direito, lado esquerdo, montanhas de todos os lados. Na frente o mar e atrás o inimigo. Pela fé, vão marchar. Deus disse, marchem. E o povo deu o primeiro passo, marchando. E o mar vermelho se abriu. Quando você tem fé, o mar da sua vida se abrirá para você passar em nome de Jesus. Olha a fé, irmãos, que coisa linda. Verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Fala de as muralhas caindo, Raabe sendo salvo porque ela acreditou em Deus. Ela cheia de pecado, de sujeira, de maldade, ruindade, podridão. Ela creu em Deus e foi salva pelo Senhor. Tornou uma mulher de Deus, abençoada pelo Senhor. As muralhas impenetráveis caíram, porque quem marchou diante das muralhas teve fé. As muralhas da sua vida podem cair se você tiver fé. 32, que mais direi? Olha o que ele fala, que mais direi? O autor. Certamente me faltará o tempo necessário para referir-me o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé, olha aí, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros pela fé. Mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eu já explico o 39 e 40. Todos estes que obtiveram bom testemunho da sua fé. O que eles fizeram? Fecharam boca de leões, colocaram exércitos em fuga,
Da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, apesar de serem maltratados, judiados, surrados, foram vitoriosos. Agora, para concluir, deixa eu reler 39 e 40 para você. Ora, todos estes, que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A Bíblia está dizendo que todos eles morreram na fé, tiveram grandes feitos, grandes realizações, mas, verso 39, a concretização da promessa, Deus reservou para nós. E nós, na fé, num grande dia, juntamente com eles, que já partiram, nós seremos aperfeiçoados e abençoados por Deus. A fé. Se você entender isso, que Deus tem bênção para você, você vai entender o verso 1 do capítulo 12, que vai dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quais são as testemunhas? Todo Hebreus capítulo 11. Todos os heróis da fé de Hebreus 11. Desembaraçando de todo o peso do pecado nas mãos da sadia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhe para aqueles que venceram pela fé. Sara, 90 anos, traz a promessa de Deus. Um exército, um povo, uma multidão incontável se levanta, porque ela acreditou em Deus. Abraão, 100 anos, tem seu filho Isaque. Deus pede que sacrifique Isaque, ele obedece ao Senhor. E Deus fala: não precisa mais, que eu sei que você teme, que a fé envolve temor a Deus. Deus mandou Noé construir uma arca. As pessoas zombaram de Noé, tiraram sarro de Noé, falaram besteira para Noé. Noé ficou firme na presença do Senhor, e as portas se abriram em nome de Jesus, porque a fé envolve fidelidade ao Senhor. Você precisa crer em Deus. Eu creio. A fé, certeza, convicção, fatos que se não veem daquilo que eu espero. Eu não sei que nessa noite, como você entrou aqui, como está a sua fé, mas eu creio que Deus quer aumentar a tua fé. Deus quer ampliar a nossa fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sejamos homens de fé. E nós vamos ver como estes homens aqui, extinguir a violência, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam um boco de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Basta você acreditar no poder de Deus. Deus é real. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quem tem fé, se aplica aqui o Salmo 37, palavra de Deus, todo o restante da Bíblia, né? Se você crê em Deus, busca ao Senhor, Deus fará coisas maravilhosas, tremendas na sua vida em nome de Jesus. Agrada-te do Senhor, diz a Bíblia, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sem fé é impossível agradar, então se eu tenho fé, os desejos do nosso coração serão satisfeitos por Deus, em nome de Jesus. Saiamos daqui nessa quarta-feira cheios de fé. E volte quarta que vem, tem mais, para sermos reabastecidos pelo poder da palavra de Deus. Amém?